Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. Começa o programa de hoje com uma pergunta. O que os setores de agricultura, pecuária, mineração, biocombustíveis, saúde e alimentos têm em comum? Um forte impacto na nossa vida? É verdade. Mas essa não é a única ligação entre essas áreas. Todos esses segmentos envolvem processos laboratoriais de biotecnologia animal e vegetal. Mas o que é biotecnologia? Trata-se de uma área fundamental que utiliza sistemas biológicos, organismos vivos e seus derivados, para fabricar ou modificar produtos e processos. Tá achando o tema difícil? Fica tranquilo, que hoje vamos conhecer bem as áreas de trabalho e o dia a dia dos profissionais de biotecnologia. Flávia, depois de todo aquele processo que acabamos de ver, então chega a parte de você provar, é o produto já acabado. Esse aqui é o nosso laboratório de microbiologia. Os alunos estão numa aula prática. Eles estão reconhecendo células bacterianas no microscópio. Então, as bactérias formam arranjos diferentes, têm morfologias diferentes. Quanto, em média, uma máquina dessa pode produzir por hora ou por dia de comprimidos? Cada tipo de comprimido tem uma receita, chegando a 50 mil comprimidos até 250 mil comprimidos por hora. Por hora? Por hora. Nossa, é muito comprimido. É muito comprimido. Os técnicos de biotecnologia são indispensáveis numa indústria como essa. A Biodiversité desenvolve cosméticos com foco em inovação e respeito ao meio ambiente. Concluindo o curso técnico com 1 ano e meio de duração, esses profissionais tornam-se aptos a trabalhar em uma instituição de pesquisa e desenvolvimento de produtos, laboratórios, órgãos ambientais e ainda nas áreas de saúde, mineração, alimentos e agropecuária. Oportunidades é o que não faltam. Aqui na Biodiversité, o técnico de biotecnologia se dedica à criação de novos produtos e à checagem laboratorial de matérias-primas. Mas antes de entender como isso funciona na prática, vamos fazer um breve passeio pela história da biotecnologia. Acredite se quiser, os primórdios da biotecnologia datam do surgimento da agricultura, quando povos começaram a modificar alimentos. Isso já ocorria, no mínimo, há 9.000 anos atrás, com a aplicação de técnicas de fermentação de cerveja na China. Aliás, também foi lá que surgiu o primeiro antibiótico, criado no ano 500 a.C., a partir do mofo do molho de soja e usado naquela época no combate a infecções de pele. Milênios e milênios depois, em 1663, a biotecnologia passou a se desenvolver a passos largos. Nesse ano, o inglês Robert Hooke foi o primeiro cientista a descrever uma célula viva. Pouco depois, em 1675, o holandês Anthony van Leeuwenhoek descobriu a existência das bactérias e dos protozoários. Esses avanços permitiram que, em 1798, o inglês Edward Jenner produzisse a primeira vacina viral para o combate à varíola. Dali em diante, a biotecnologia ganhou um espaço cada vez maior, sendo responsável, por exemplo, pela criação do processo de pasteurização, que auxilia a conservação de alimentos, pela descoberta da penicilina, uma das armas mais poderosas da medicina, e pelos estudos contemporâneos de engenharia genética, que permitiram o mapeamento do genoma humano e as experiências de clonagem. Resumindo, a ciência contemporânea e a biotecnologia caminham sempre lado a lado. Olá! Boa tarde!
Renan, qual é a importância do técnico de biotecnologia aqui na empresa de vocês? Toda vez que um produto natural é isolado dos princípios ativos dele, existe uma necessidade muito grande de ser melhorado os processos de fabricação. E o biotécnico, ele entra exatamente na melhoria desses processos produtivos. Então, quando a gente fala de colocar algo em escala industrial, é necessário todo um estudo de todos os processos que vão envolver isso. Para entender um pouco mais sobre a profissão, o Renan me levou para conhecer profissionais da área e processos da empresa. Oi, Amanda, tudo bom? O que você está fazendo? Estou fazendo a pesagem dos insumos biológicos para fazer a compactação do pó. E o que você mais gosta dentro da sua profissão? Eu gosto desse ambiente de laboratório, de pesquisa, de estar envolto em novas descobertas. O Brasil é o terceiro país no mundo em compras de produtos cosméticos. O primeiro é os Estados Unidos, seguido de China e Brasil. Então, hoje, a demanda interna é muito forte. É enorme. As empresas cada vez mais estão investindo em processos sustentáveis e daí a biotecnologia, como mexe com micro-organismos, na melhora de processos, é a melhor opção. Por meio de estudos, a Biodiversité criou um cosmético inovador, uma maquiagem que trata a pele. Ou seja, o produto não precisa ser retirado do rosto. Isso foi feito graças aos estudos do técnico de biotecnologia. Esse produto ele identifica a necessidade da pele e atua nas necessidades específicas da pele. Então, o trabalho do técnico de biotecnologia também está presente nesse produto. E sim, o técnico de biotecnologia vai nos ajudar a atuar na inovação e no desenvolvimento de novos produtos. Outro segmento muito importante na biotecnologia é o de alimentos e bebidas. Por isso, pensei em convidar você para um tour em uma cervejaria artesanal. Vamos acompanhar como é feito o processo de fabricação? O biotécnico hoje, ele vem desde a produção do grão, da matéria-prima, até a fermentação da cerveja. Desde o cultivo do grão, né, da seleção desse grão. Exatamente, porque desde a genética do grão ali, ela tem que ter melhoramento. Flávia, nesse espaço aqui é onde a gente vai desenvolver todas as receitas da cerveja. Aí, finalizando esse processo, usando toda a biotecnologia, tá? Aí que vai para as grandes cervejarias para produzir em alta escala. Tudo começa com a preparação da água, que tem seu pH alterado e recebe alguns sais minerais. Depois, grãos de cevada ou de trigo são selecionados de acordo com as características da cerveja que se deseja produzir. No processo de mostura, enzimas reagem e transformam o amido presente no grão em açúcar. Aí é que se define o teor alcoólico da bebida e se ela será mais ou menos encorpada. Com a fervura desse material, é obtido o lúpulo, substância responsável pelo amargor e pelo aroma. O próximo passo é a fermentação, que acontece por conta de um fungo conhecido como cepa. A cepa é o fermento, é o fungo, né, que a gente fala. Depois que ela fermentou, ela já teve uma alteração, né? Então ela criou-se uma fermento. Então eu posso tirar essa lama, tirar as células que estão mortas, separar elas das vivas e começar a cultivar. Entendeu? E aqui, então, entra o trabalho do técnico em biotecnologia. Exatamente. O técnico vai ser muito importante para nós para fazer esse cultivo, cuidar dessas cepas, né? Flávia, depois de todo aquele processo que acabamos de ver, então chega a parte de você provar, é o produto já acabado. E aprovado aqui, nós vamos mandar a receita para a cervejaria para produzir já em grande escala, já com o mapa, com o registro do Ministério da Agricultura para comercializar. Realmente ela é bem suave, com um sabor muito bom, assim, como você disse, meio frutado, né? Exatamente. E temos que lembrar, né? Sempre apreciar com moderação e bebida alcoólica só para maiores de 18 anos. Com certeza. Né? E é uma cerveja de se apreciar mesmo, como você falou, né? Beber menos e beber melhor.
essa viagem pelo universo da biotecnologia, eu me surpreendi e aprendi bastante. Se você se interessa por química, biologia e tecnologia, a profissão de biotecnologia pode ser ideal. E os pré-requisitos para o ingresso no curso técnico são estar cursando ou já ter terminado o ensino médio. E não se esqueça de conferir se a instituição de ensino que você escolheu é credenciada pelo Ministério da Educação. A experiência dos técnicos de biotecnologia começa na escola técnica, onde o conhecimento teórico é aplicado a desafios práticos que os alunos encontrarão no mercado de trabalho. É esse aprendizado dinâmico que viemos acompanhar aqui na Escola Senai de Londrina. Prontos para experimentar um dia na sala de aula, ou melhor, no laboratório da turma de biotecnologia? Carita, o que eu estou notando a respeito do técnico de biotecnologia é que ele tem um amplo mercado de trabalho para trabalhar, né, em vários setores. E como é que funciona a formação desse aluno? Eles têm aula de exatas, né, matemática, estatística, passando aí uma parte das engenharias, né? E também tem a parte de biológicas, onde a gente trata de biologia molecular, genética. O aluno, ele tem algum perfil? Ele tem que chegar aqui sabendo alguma coisa ou com alguma aptidão, assim? No geral, eles gostam de áreas correlatas ou com a disciplina de exatas ou com as biológicas, né? E aí, dentro disso, a gente vai fazendo os encaixes, os ajustes, para que ele esteja pronto no final do curso para o mercado de trabalho. Ele vai encontrar aqui as ferramentas que ele vai encontrar também lá no mercado de trabalho? Exatamente. Então, nosso curso é totalmente voltado principalmente para as indústrias aqui da nossa região. Então, ele sai capacitado com todas as competências adquiridas para atuar nos setores industriais que a gente tem aqui na região. Vê que os alunos estão numa aula prática de química básica, eles estão fazendo testes de chamas aqui, reconhecimento de vidrarias, estão medindo pH de soluções, eles conseguem trabalhar de acordo com protocolos, com biossegurança, com regras de biossegurança, né? Então, tudo isso faz parte do perfil profissional dos nossos alunos. Ele pode estar atuando dentro do processo ou num laboratório de qualidade, pode estar atuando diretamente com fixação biológica do nitrogênio. A área agrícola ela é muito rica para o técnico em biotecnologia. Além dele trabalhar com pesquisa, ele também trabalha com controle de qualidade. Então, devido a esse vasto campo que ele pode atuar, sua empregabilidade é muito alta. Esse aqui é o nosso laboratório de microbiologia. Os alunos estão numa aula prática. Eles estão reconhecendo células bacterianas no microscópio, então as bactérias formam arranjos diferentes, têm morfologias diferentes. Então aqui eles aprendem a reconhecer formato, cor, possibilidades de estruturas bacterianas, né? Posso olhar? Claro que sim. E esse aqui que eu tô vendo é o quê? É um Staphylococcus. Bactéria nem sempre quer dizer coisa ruim, né? Que a gente acha que é só doença. A gente tem essa ideia errônea, né? Mas a maioria das bactérias, dos micro-organismos, eles não são patogênicos, né? E a gente trabalha com micro-organismos do tipo GRAS, né? Que eles têm que ter um reconhecimento seguro. Inclusive, nós preparamos um desafio com essas bactérias do tipo GRAS, né? Então, as bactérias também podem ser benéficas para o nosso organismo. Um grupo de alunos do curso técnico em biotecnologia vai se dividir em duas equipes. A primeira deve produzir enzimas, uma prática muito importante na indústria. É a partir disso, por exemplo, que as enzimas de um sabão em pó conseguem remover determinadas manchas, ou que as enzimas de uma ração facilitam a digestão dos animais. Nessa etapa, estudantes vão isolar micro-organismos presentes no solo, cultivando-os até que eles estejam prontos para o uso industrial. Já o segundo grupo vai passar pelo desafio de produzir um alimento típico no Japão, conhecido como natto. Para isso, os alunos devem realizar o processo de fermentação do grão da soja a partir da manipulação de um micro-organismo conhecido como Bacillus subtilis.
Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje vocês vão estar participando de um desafio. Vocês já estão divididos em 2 equipes. Uma das equipes vai ficar responsável, a professora Carita, onde vocês vão estar trabalhando com fermentação em estado sólido. E a outra equipe, eu vou ficar responsável e vocês vão estar trabalhando com produção de enzimas a partir de micro-organismos. As 2 equipes terão 1 hora para completar o desafio, ok? Estão prontos? Sim. Podemos começar? Sim. Então, valendo! Dessa vez são 2 desafios. Difícil. E agora, em que momentos eles estão no desafio? O pessoal que está trabalhando com a fermentação, eles pesaram o substrato, que é a soja, e agora eles estão preparando as vidrarias, esse substrato para ser autoclavado, para esterilizar esse material para receber o inóculo do bacilos. E a sua equipe? O pessoal que está trabalhando com a produção de enzimas, eles já realizaram a coleta do solo, já fizeram a diluição e agora eles estão preparando o meio de cultura para esterilizar também. Como era uma área que eu já queria desde quando eu saí do ensino médio, então eu resolvi fazer para conhecer melhor essa área, para ver se realmente eu quero continuar a minha carreira na biotecnologia ou em qualquer área da biologia. Os conhecimentos que a gente adquiriu na teoria, em sala de aula, que os professores passaram para a gente consegue presenciar e vivenciar dentro do laboratório durante essas aulas e esses desafios que os professores propõem a gente a fazer. O produto que a gente obteve foi, então, bem semelhante ao produto que a gente encontra no mercado. O saldo, então, foi positivo. Os objetivos propostos, então, foram todos cumpridos. A gente pode sair daqui preparado já para uma indústria ou com um laboratório menor, alguma coisa assim. Vamos lá, primeiro grupo que realizou... Produção de enzimas. A gente pode observar, professora, que não deu resultado. Então, esses micro-organismos que a gente cultivou, eles não são produtores de lipases. Porém, eles podem ser produtores de outras enzimas. E no da amilase, a gente consegue observar que esse micro-organismo aqui, ele deu resultado positivo. Muito bem, parabéns. Na indústria, como é que ele pode ser aplicado, assim, para a gente ter um exemplo? No sabão em pó, por exemplo, a gente tem algumas marcas que produzem esse sabão em pó com algumas enzimas específicas, justamente para facilitar na remoção de mancha na hora da lavagem. Os nossos resultados foram muito positivos, né? Já que a soja fermentada, ela apresentou a viscosidade característica do produto final, que é o natur. E então eles conseguiram realizar muito bem. Muito bem executado, parabéns. Parabéns para vocês também. A turma de futuros técnicos de biotecnologia que acabamos de conhecer provou estar preparada para encarar logo o mercado de trabalho. Deu para ver também que a biotecnologia não é um bicho de 7 cabeças. Esse setor tão importante para o nosso dia a dia é altamente dinâmico e oferece muitas oportunidades de pesquisa e crescimento profissional. Iremos para a região de Cambé, também aqui no Paraná, para acompanharmos o dia a dia dos técnicos de biotecnologia de uma grande indústria de medicamentos. Tenho certeza que algum dia você já usou medicamentos, mas parou para pensar como eles são fabricados? Cada comprimido de uma cartela, por exemplo, tem que atender a padrões de qualidade. E os técnicos de biotecnologia são profissionais indispensáveis nos processos de análise e verificação de padrões. Eu vim até a fábrica da Sandoz, no Paraná, para conhecer um técnico e acompanhar esses processos. Preparados? João,
O que te levou a escolher a área em que você está trabalhando? Desde pequeno, tive um interesse muito grande pela parte científica, vários programas de televisão que eu assistia. E aí a escolha de trabalhar ou estudar nessa área começou quando você ainda estava na escola? Isso, durante meu 3º ano no ensino médio, eu descobri o Senai, o curso técnico de biotecnologia, me chamou a atenção, porque desde pequeno eu gostava, e eu me inseri nesse curso. E aí, quando você estava no curso técnico, você já se inseriu no mercado de trabalho? Já no laboratório de análise clínica, que faz parte do contexto do meu trabalho, dos estudos, e fui me desenvolvendo. Os produtos mais vendidos no mundo são produtos provenientes da biotecnologia. São micro-organismos geneticamente modificados que estão fabricando medicamentos. Então, eu acredito que muita evolução da área farmacêutica ela vai sair da química fina e vai migrar para a área de biotecnologia. O João, técnico de biotecnologia, me levou para conhecer o passo a passo da produção da empresa. Aqui é onde nós pesamos cada produto que vai ser adicionado ao nosso medicamento. Se a pesagem for feita de maneira errada, o medicamento tiver ou a mais ou a menos do que o necessário, o produto ele pode acabar causando um efeito indesejado ao paciente. Tanto uma superdosagem ou acabando não fazendo efeito. Então aqui é um momento super importante, porque aqui vai depender se as fórmulas realmente estão seguindo o padrão. Isso, exato. E aqui pesa todo tipo de medicamento? Todo tipo de medicamento, desde medicamento neurológico, colesterol, pressão, do mais simples ao mais complexo. Depois que o processo ele passa pela sala de pesagem, a matéria-prima é trazida pela sala de mistura, onde a gente vai misturar toda a matéria-prima, todos os ativos, princípios, tudo, para formar o corpo do nosso pó. Depois vai passar pelo processo de compressão. Se ele não ficar todo certinho, todo compactado, dentro de todos os parâmetros, cada comprimido vai sair diferente um do outro. Por isso que ele tem que ser homogêneo para cada comprimido ser igual um ao outro. Então o que essa máquina está fazendo é essa mistura que você está falando? Isso. A gente deixa ela girando, em torno de 5 a 10 minutos, para deixar todo o pó bem homogêneo. Quanto mais ou menos ela consegue misturar em termos de quilos, você sabe? Normalmente, nosso produto tem cerca de 350 até 450 quilos de pó. Aqui nessa mistura? Isso, dentro desse bin. Esse aqui é o setor de compressão, onde realmente o pó que a gente preparou na sala de pesagem e de mistura vira comprimido. Aqui nós temos os equipamentos que vão comprimir o pó no formato, peso, dureza e todas as especificações para gerar o comprimido. Essa, por exemplo, aqui é uma das salas de compressão. É aqui que o comprimido fica com o jeito de comprimido que a gente sempre vê, né? Isso. Quanto, em média, uma máquina dessa pode produzir por hora ou por dia de comprimidos? Cada tipo de comprimido tem uma receita, chegando a 50 mil comprimidos até 250 mil comprimidos por hora. Por hora? Por hora. Nossa, é muito comprimido. É muito comprimido. Além da produção, também são feitas algumas análises, alguns testes físicos para determinar a dureza, o peso, o tempo de desintegração do comprimido no organismo, entre outros, onde são alterados vários parâmetros na máquina para dar essa propriedade ao comprimido. E esse setor é o que você trabalha, João? Isso, hoje em dia eu estou nesse setor. E logo depois daqui é passado pelo processo de revestimento, onde a gente vai dar uma cor ao comprimido e também alterar algum parâmetro, para disfarçar o gosto, alguma coisa indesejada do produto. Sou muito amargo. Isso, exatamente. Vamos lá? Vamos. Então, o revestimento, a gente aplica uma solução no comprimido, que vai deixar ele disfarçando um pouco o gosto amargo do comprimido, vai causar uma estabilidade maior no comprimido, ajudar a deglutir e também tem alguns comprimidos que são gastroresistentes. Então ele ajuda a agredir menos o estômago e também disfarça o sabor, ajuda a descer mais fácil. Exatamente. Tudo é feito nesse setor? Tudo é feito nesse setor. Naquele equipamento é adicionada a solução que vai aplicar, através de algumas mangueiras, essa solução, que vai dar a cor, todas essas características. Nossa, enorme também a máquina, né? É enorme. Dentro desse equipamento, cabe todos os comprimidos que são feitos no processo de compressão. E logo após aqui é o processo de embalagem e é retirada uma amostra para o controle de qualidade. E aqui também uma média de quantos comprimidos são revestidos? Depende do tamanho do lote. Cada lote tem um tamanho diferente, que são desde 1,5 milhão de comprimidos, 2 milhões ou até mais. Nossa! Isso. É muito comprimido. É muito comprimido. E agora, ao final de todo aquele processo produtivo, chega no controle de qualidade. Todas as amostras são identificadas conforme o lote, tipo de produto, cada um com a sua característica. E aqui são feitas várias análises para ver como que o comprimido está, qual a qualidade do comprimido, se está aceitável ou se não está.
Esse, por exemplo, o equipamento se chama desintegrador. Ele vai simular o ambiente que está no nosso estômago, para ver quanto tempo o comprimido vai demorar para desintegrar, quanto tempo ele vai demorar para agir. Aqui, por exemplo, a gente está rodando o Sildenafil. Aquele azulzinho, aquele comprimido que todo mundo conhece, bem famoso. Sei qual é. Aquele que deixa a gente mais animada, Isso, dá uma né? força. Principalmente o público masculino, Exatamente. né? Sei. E aqui, então, ele vai diluindo, como é o mesmo processo que acontece no nosso organismo. Exatamente. Daí a gente calcula aqui o tempo de diluição para ver quanto tempo o princípio ativo dele vai demorar para agir. João, muitíssimo obrigada. Parabéns, viu, pelo seu trabalho muito interessante. Adorei acompanhar aqui o dia com você e mãos à obra. Parabéns. Hoje descobrimos que a biotecnologia é uma ciência que está por todos os lados, mas que nem sempre percebemos. Vimos também a importância dos profissionais dedicados a essas atividades, garantindo qualidade e inovação em muitos dos produtos que consumimos. E você? Tá pensando em se tornar um técnico de biotecnologia? Diversidade e desafio é o que não falta para esses profissionais. A gente se vê no próximo programa com mais uma profissão que é a cara do futuro. Tchau! Uma parceria Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.